Mateus capítulo 18. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Gostaria de convidar você a ler todo o capítulo 18 do livro de Mateus e assim, meditando nessa palavra, após você ter lido versículo por versículo, você vem aqui de novo no vídeo e confere os nossos pensamentos e impressões. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico do livro de Mateus, hoje o capítulo 18. E no capítulo 17, o Senhor Jesus, mostrando a sua identidade, né? Ele vinha mostrando desde o capítulo 16 aos discípulos, ele perguntava quem as pessoas dizem que eu sou, e aí Pedro teve aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no capítulo 17, então, o Senhor Jesus dá, como que eu posso dizer, uma palhinha, uma mostra breve do que é a glória dele se transfigurando diante dos discípulos. E naquela maravilhosa visão, eles tiveram também ali uma manifestação da voz do Deus Pai, confirmando: este é o meu filho, ele é o Messias verdadeiro. Então, ali a identidade do Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Quero fazer menção aqui da escritura que está em Isaías 57, versículo 15, que diz assim: num alto e sublime trono, no lugar mais majestoso, eu habito, mas também estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao que está com o coração quebrantado e um novo alento a quem está com o coração arrependido. Você que está acompanhando o nosso estudo do livro de Mateus, você está vendo quanto o Senhor Jesus quer mostrar os detalhes e os segredos do reino dos céus e como ele quer que a gente ande de acordo com a cultura do reino dos céus e também que a gente participe deste reino. E aqui nesse capítulo 18, ele fala também dos detalhes e das características do reino dos céus para mostrar aos discípulos que eles devem andar de acordo com este reino. Porém, os discípulos estavam olhando para o reino com um olhar ainda imaturo e terreno, e estavam numa disputa e fizeram uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E aí, na linha de sucessão, o filho da rainha Elizabeth II, o príncipe Charles, e depois do príncipe tem o filho do príncipe, que é o conhecido como príncipe William, e depois os filhos do príncipe William, na linha de sucessão. Mas essa ideia de reino que a gente tem da terra é, claro, diferente, porque o reino dos céus é muito superior e tem outra cultura, outras regras, né? Mas, olha só, os discípulos querendo saber quem é quem. E Jesus pega uma criancinha e fala algo muito importante: se vocês não forem como uma criancinha e não se converterem, ou melhor, se vocês não se converterem e não tiverem o coração como o de uma criancinha, jamais não vão nem entrar no reino dos céus. A gente tem uma ideia assim de reino como na terra, né? O mais visado, mais pela mídia, tem sido ultimamente o reino da Inglaterra, em que recentemente faleceu o marido da rainha Elizabeth II,
E as pessoas têm comentado muito, as entrevistas e os comentaristas têm dito, e as revistas, comentado que ele é o marido da rainha, mas não é rei, ele é príncipe. E a posição dele no reino ele é Duque de Edimburgo. E ele tinha que ficar 1 metro e meio atrás da rainha. E tomando assim um papel. Enquanto homem, um papel secundário. E ali nesse reino, a maior, no caso, é uma mulher, a Rainha Elizabeth. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, se vocês não se converterem e se tornarem como as crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, entrarão no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que aconteça, mas ai daquele que passe por isso. Então, o Senhor Jesus dando uma lição de humildade, dizendo, se vocês têm, começar como? Se convertendo, sendo humildes, tornando-se o coração como de uma criancinha, tendo no coração pureza, facilidade de perdoar, amor, humildade. O Senhor Jesus ressalta neste capítulo 18 de Mateus o cuidado de Deus para com os pequeninos. Ele alerta que a gente não deve desprezar. Ele diz que ele cuida, o Pai do céu tem um olho assim, bem cuidando de perto estas criancinhas, esses pequeninos. E ele diz que não se deve fazer mal a esses pequeninos. O que nós estamos vendo hoje, um ataque muito cruel, feroz para as crianças, especialmente no que diz respeito ao gênero. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Ele diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Fala com a criança, mostra o caminho. Mas hoje em dia, o ataque está feroz com as crianças. E então nós precisamos estar bem alertas. O Senhor Jesus aqui diz, os escândalos vão acontecer, mas que não seja por você, que não seja por mim. Da nossa parte, vamos cuidar das crianças, não desprezando, ensinando o que a palavra diz, ensinando o bom caminho, orando por elas, tendo cuidado, amando e não desprezando. E mais uma vez o Senhor Jesus diz que existe um lugar a ser evitado. No versículo 8 e 9, aqui de Mateus 18, ele volta a enfatizar que nosso comportamento pode sim levar ao fogo do inferno. Então, o Senhor Jesus enfatiza isso. Nós não podemos ir por este caminho. Nós temos que ir pelo caminho da vida. É uma pregação pouco popular, pouco simpática sobre o fogo do inferno, sobre os escândalos, mas o Senhor Jesus, ele enfatizou claro, com a intenção de nos alertar, já alertando os discípulos, para que os discípulos alertassem também as outras pessoas que o comportamento que não é humilde, que despreza o pequenino,
que faz mal ao pequenino, que leva o pequenino a caminhos errados, como no caso o gênero e outros comportamentos, então o Senhor falou que isto não deve vir da nossa parte. E aquele que pratica essas coisas, se não se arrepender, vai sim ter um caminho que vai levar ao fogo do inferno, ao castigo. É assim que diz a palavra. E é assim que nós devemos ensinar. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? Você, claro, deve conhecer já, né? O Senhor Jesus citando as 100 ovelhas, que ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela que se desviou. O amor e a compaixão do bom pastor. Mais uma vez ele diz, eu vim salvar, eu vim buscar o que se havia perdido. O Senhor sempre amando, sempre cuidando, sempre buscando aquele que está perdido enquanto há uma chance de se reunir novamente ao rebanho, né? De estar junto sob o cuidado, o perdão, a salvação, a proteção do Senhor. O Senhor Jesus não quer que ninguém se perca. Ele fala aqui que ele vai atrás, né? Como bom pastor, ele vai buscar a ovelhinha perdida. E ele dá aqui as instruções para que a gente tenha algumas atitudes para com as pessoas que estão se desviando, para que elas não se percam. Então, ele instrui que se alguém pecar contra ti, você conversa com a pessoa, você, se não der resultado, leva mais uma pessoa, você e mais uma. E aqui o Senhor Jesus, mais uma vez, fala da igreja, né? Então, apresenta o caso para a igreja. No capítulo os anteriores, ele fala da igreja, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E mais uma vez aqui no capítulo 18, ele está dizendo que a gente deve estar unido num grupo de pessoas que possam nos auxiliar para que na comunhão uns com os outros as pessoas não se percam. Então, muitas vezes as pessoas evitam conversar com alguém sobre algo que está incomodando, né? Mas a instrução de Jesus é justamente essa: vai, conversa, e insiste uma segunda vez e uma terceira vez. Tudo isso a fim de que a ovelhinha continue no aprisco, não se perca. O perdão, então, é enfatizado aqui. A cultura do reino dos céus é essencial, é importante e é condicional, não é uma opção. Nós precisamos, temos que perdoar, é uma exigência da cultura do reino do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E Pedro faz uma outra pergunta ao Senhor Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar? E o Senhor Jesus diz 70 vezes 7, né? E a interpretação, claro, é sem limite. Quantas vezes você precisar perdoar, precisa perdoar. Não quer dizer que você vai ter uma convivência com a pessoa, falar com a pessoa todo dia, mas o seu coração, o meu coração precisa liberar o perdão
sem limite, ilimitado. Então, quantas vezes tiver que perdoar? Tivemos o exemplo do próprio Filho de Deus, que não reteve o perdão nem naquele momento da cruz. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, ele não reteve aquele pecado, ele liberou o perdão, dando um exemplo para nós. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E o Senhor Jesus enfatiza, confirma, né? E explica, bem explicado, continuando esse assunto do perdão. Ele fala: o reino dos céus, outra vez Jesus, querendo mostrar como que é que a gente tem que fazer. O reino dos céus você pode comparar a um rei que foi pedir uma prestação de contas, né? Para os seus servos. Então, o Senhor ali, mais uma vez explicando. Existe o perdão que a gente recebe do superior. Aí, no caso da explicação de Jesus, era o perdão do rei para com os servos. E existe o perdão dos servos para com outros servos. Então, no caso, é o perdão que Jesus me dá, está diretamente ligado ao perdão que eu dou para outra pessoa. Ele enfatizou também isso já até na oração que ele nos ensinou do Pai Nosso. Ele disse como: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, está linkado, está junto, está relacionado o perdão que eu vou receber com o perdão que eu vou dar. Se eu não der o perdão ao outro, eu não vou receber. Então, ele está explicando ali que o rei deu até o perdão para um servo que clamou por compaixão. Mas aquele servo, na hora que for para ele perdoar a pessoa que devia para ele, ele não perdoou. Então, o rei chamou aquele servo que não perdoou e falou: escuta, eu perdoei você, uma dívida imperdoável. Aí você foi lá e não passou o perdão para o outro. Então, você não vai receber o perdão. E quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, se você quiser reler até lá, né, essa parte que ele fala assim: olha, se vocês retiverem o perdão, também o vosso Pai do céu não vai perdoar vocês. É assim que é no reino dos céus. A gente gostando ou não. Não é uma opção, é uma exigência. Porque você vê que no final aqui do capítulo 18, o Senhor Jesus fala, né? No último versículo, versículo 35, assim vos fará o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nesta hora, pela fé, libera o perdão. Quão difícil possa ser, mas pede para o Senhor ajudar, que a gente possa perdoar. E olha que o Senhor Jesus fala de coração, não só da boca para fora, com a mente, mas perdoar mesmo. Porque nós fomos também perdoados. Porque a gente não merece, a graça é imerecida, mas o Senhor deu para nós. E Ele espera que nós, como cidadãos do reino dos céus, também liberemos o perdão de forma ilimitada, sempre que precisar. Porque nós, sempre que precisarmos também, precisamos clamar o perdão do Senhor, que Ele nos perdoe. Para isso, você viu que ele colocou no início do capítulo 18 o exemplo de uma criancinha. Você que convive com criança, você vê.
As criancinhas ficam bravas, brigam, mas na mesma hora já estão de novo brincando e sorrindo uma com a outra. Por quê? Porque o coração é limpo, libera o perdão, não guarda mágoa, não fica... É um coração de criança, um coração humilde. Você vê que o Senhor Jesus enfatizou neste capítulo a humildade. E assim ele diz na sua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quanto o Senhor Jesus precisou se rebaixar e se humilhar e nos perdoou. Então ele espera isso de nós, de mim e de você. Pense nessas coisas. Até a semana que vem com mais um capítulo do livro de Mateus, capítulo 19, com ensinamentos maravilhosos sobre o Senhor Jesus e sobre o reino dos céus. Até lá, Deus te abençoe. Muita paz.